Abre comigo lá em Lucas, enquanto a gente vai se assentando, lá no livro de Lucas, capítulo 5. A gente vai falar um pouquinho sobre um cara abençoado por Deus, um homem que ele é exemplo para mim, para você, em todos os momentos das nossas vidas, bons, ruins, alegria, tristeza. É um cara que a gente tem que olhar para ele e ver um homem de Deus. Lucas, no capítulo 5, do versículo 8 em diante, que diz assim: E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Aqui a gente vai falar um pouquinho, a gente leu aqui um pouquinho do finalzinho da pesca maravilhosa, né? Onde Jesus, ele faz o chamado de um dos seus discípulos, e junto com ele, né, não só um, mas outros discípulos aqui estavam com ele, juntos foram chamados. Só que eu queria falar um pouquinho sobre o chamado de Pedro, que assim como nós, o momento, eu creio que muito especial para a vida dele, o momento que ele se tem um encontro com Jesus, né? Quem aqui já teve um encontro com Jesus? Amém? Todos nós? Eu creio, né? Se não, hoje é o dia, hoje é a hora. Jesus, ele quer, né, esse encontro, assim como ele queria com Pedro. E aqui a gente vê um momento em que, se a gente olhar um pouquinho ali para trás desse capítulo, a gente olha Simão Pedro, né, fazendo aquela pesca e lançando por ele aquela rede e não pegava nada, né? Até que o momento que Jesus se aparece naquele lugar e fala para ele: lança de novo. E aí sim ele consegue, assim, um milagre de Deus, e ele vê Jesus, ele reconhece Jesus e fala: não, se ausenta de mim, eu sou pecador. Jesus fala: não, fique tranquilo, eu vou fazer de você um pescador de homens. Esse foi a conversão, ou não, né, de Pedro. A gente olha para Pedro nesse momento, ele estava trabalhando naquilo que ele era o sustento dele, né, ele era um pescador. Jesus encontrou ele e chamou ele para caminhar com Jesus. Foi chamado, e Jesus fala: vamos, e eles seguiram, né, a palavra diz. E assim como nós, é o momento que ele se converteu, conheceu Jesus. Eu não sei se você se lembra, né, no seu encontro com Jesus, muitos aqui jovens, né, muitos outros já estão passando dessa idade, que nem eu já estou passando da idade jovem, já estou chegando quase nos 30. E é bênção, aquele momento que a gente se encontra com Jesus, seja na nossa juventude ou seja já independente da nossa idade, é maravilhoso. Eu lembro que, eu falo para vocês, se eu falar assim: eu tive um encontro com Jesus, eu lembro do dia, da hora, falo para vocês que eu não me lembro. Eu acho que eu fui me convertendo aos pouquinhos. Foi por etapa, sabe aquele negócio assim, eu comecei a ir na igreja, comecei aí, estava lá, mas ainda estava conhecendo a Jesus de pouco a pouco, né? Cada pedacinho assim, devagarzinho. Até eu creio que Jesus formou hoje aquilo que eu sou perante Ele, e aquilo que eu creio que Ele quer cada vez mais fazer da minha vida mesmo o que Ele deseja de mim, para a eternidade. E muitas passagens, né, eu tive a possibilidade de segunda-feira falar lá no discipulado da casa do seu Carlos, né? Eu falava para as famílias que estavam lá, que eu comecei a ir na igreja exatamente como aquilo ali. Na casa, né, comecei a ir pequenininho, eu tinha acho que 4, 5 anos, e a minha mãe começou a me levar para a igreja. Ela começou a fazer assim visita em uma igreja que ia na casa de um amigo nosso, e eu ia lá e eu falo para vocês que eu estava perdidão, não sabia por que eu estava lá, 4, 5 anos, né, fico imaginando o João Pedro hoje pergunta para o filho: vamos na igreja? O que tem na igreja? Rebeca. Rebeca, né, tipo, tem um amiguinho, tem isso, tem aquilo. Muitas vezes ele está aqui, eu creio, está sendo plantada uma semente, mas muitas vezes ele não entende, né, pela idade dele, aquilo que ele está vivendo. Hoje eu estava ali, ele do lado nosso, ele levantando a mão, sabe, eu nunca tinha visto ele levantando a mão, olhar para mim, para Vanessa, eu fazia 5 pés, ele ficava olhando como é que eu fazia para que ele fazia 5 pés também. E eu creio que ele já está conhecendo Jesus, mesmo que da maneira dele, né, muitas vezes sem entender, mas da maneira dele ele está começando a conhecer Jesus como eu um dia
Comecei lá pequenininho também, e eu fui passando tempo, né? Muitas vezes eu estava indo na igreja, mas também estava ali, não sabia o que estava acontecendo, estava ali, estava me deixando levar pela situação, né? Ou pela pressão dos pais, né? Aquele negócio, vai na igreja ou vai, não tem esse negócio de não ir. E também era um pouco disso, mas e nesse processo, até chegar à idade que eu estou hoje, né? Já há alguns anos, eu comecei na igreja com 6, faz mais de 20 anos também que eu estou indo na igreja, né? Não pode não fazer 20 anos que eu me converti, mas faz mais de 20 anos que eu estou vindo, conhecendo Jesus, ouvindo de Jesus de uma maneira ou de outra. E Pedro, ele passou por um processo parecido nesse momento. É a conversão dele. Jesus deu um estalo assim na vida dele e mudou completamente a vida dele. Assim como ele fez comigo e com você. Eu creio, né? Aqueles que começam a caminhar com Jesus, é impossível a nossa vida continuar da mesma forma. Ela começa a mudar nas pequenas coisas, depois vai aumentando e chega um ponto em que a gente não é mais a mesma pessoa. A gente muda completamente. Falei para os jovens no domingo que tem hora que a gente olha para a nossa vida e fala assim, nossa, conheci Jesus, parece que a gente está no mundo de ET, né? Tipo, parece que a gente olha isso, nossa, mas isso não pode fazer? Não, não pode. Jesus falou que não podia. Nossa, parece que cai uma venda do tamanho dos nossos olhos que a gente começa a viver, olhar para tudo, olhando para Jesus também. Não sei se é só comigo, isso é com você também. Sabe uma responsabilidade que você olha assim, caramba, eu não posso mais fazer isso porque Jesus disse que não pode. Nossa, eu não tenho que deixar isso porque Jesus mandou deixar isso. E é muito legal, mas ao mesmo tempo traz algo muito assim para nossas vidas, que se a gente não estiver pronto para lidar com isso, a gente vai viver de qualquer jeito. A gente vai olhar para isso e vai falar, não, isso aí é consciência, isso aí é algo que não vai mudar nada na minha vida e eu vou deixar me levar. E a gente olha para Pedro, ele era um homem que tinha coragem, né? Homem de Deus mesmo, homem que em muitos momentos ele foi usado por Deus, em muitos momentos ele fez tantas coisas que a gente via que Deus estava através na vida dele, né? A gente leu o livro de Atos, a gente vê Deus agindo através da vida dele, mas a gente olha para ele e não vê quem ele era antes daquilo. Ele era só Pedro, pescador. Ele era só Pedro que por um período caminhou com Jesus, assim como nós muitas vezes por um período caminhamos com Jesus, mas a gente caminha do lado de Jesus, vê Jesus fazendo tanta coisa na nossa vida, vê Jesus fazendo tanta coisa na vida do nosso irmão, mas espera aí, é só isso. Sabe aquele negócio, a gente está vendo milagre, mas é só isso. Está vendo o maná cair, mas é só isso. E Pedro, por mais que a gente ache que não, mas ele passou por um período assim na vida dele. Um período que, sabe aquele negócio, estou indo na igreja, já está com aquela rotina, domingo, legal, sábado, legal, dos jovens, vamos lá com os jovens, né? Vamos colar lá com os jovens, né? Eu já sou um jovem separado mesmo, então vamos lá no final do culto, a gente vai lá comer um lanche, muito legal. Vamos viver a nossa vida assim, faculdade, né? Durante a semana, para aqueles que estão na faculdade, os nossos jovens, aqueles que não estão, né? Vamos para a igreja, ou não, estou cansado, não vou. A gente começa a viver uma vida assim, sabe? Está caminhando ali com Jesus por 3 anos, vendo Jesus operando muitas coisas, vendo Jesus fazendo muitas coisas, mas a gente está, sabe aquele negócio assim, estou convertido, estou salvo, estou legal, mas vou ficar por aqui tá bom. E Pedro, eu acredito que ele viveu isso por 3 anos. Se ele caminhou com Jesus durante o período do ministério de Jesus, ele estava vivendo exatamente isso que muitas vezes nós estamos vivendo hoje. Aquele período de se acostumar, muitas vezes com milagre. Ele via lá um cego, ele já falava, e Jesus já vai curar, sabe aquele negócio? Eu sei que Jesus vai fazer. Sabe aquele negócio dele via lá um cara que vinha mancaninho, ele ia falar, Jesus já vai fazer ele andar normal. Esse Jesus é doido. Sabe aquele negócio de vir lá, 3 pão? Sabe aquele negócio de já saber o que Jesus vai fazer? Esse 3 pão aí, Jesus vai transformar num monte de cesto aqui, vai alimentar todo mundo. Pedro estava nisso aí, meu irmão, como nós muitas vezes estamos. A gente conhece Jesus, sabe quem Jesus é, mas olha para ele, eu já sei que ele vai fazer isso, eu já sei que ele está cuidando da minha vida, eu já sei que eu vou ser salvo, agora deixa eu aqui de boa, sentadinho. Deixa eu aqui de boa, levando, conforme Deus me levar. Conforme Jesus, vamos lá para tal lugar, Jesus, vamos junto, eu estou atrás de você, pode ir que eu estou junto. Vão vir me matar. Não, Jesus, não vamos deixar. E é incrível como a gente cai nessa mesma cilada, né? A gente olha para a história de Pedro e vê Satanás falando para Jesus, falando para Deus, viu, deixa eu peneirar ele. Muitas vezes ele faz a mesma coisa conosco e a gente nem percebe. Deixa eu peneirar ele, deixa eu peneirar ele. E eu creio que o Satanás fez exatamente isso com o Pedro. Se a gente olhar para a história, lá no versículo... Abre comigo, meu irmão, lá no Lucas 22.
A gente começa a olhar, né? Cara, esse Pedro, ele era um homem que, segundo Jesus, ia ser pescador de homens. Ele era um homem que, segundo a palavra, ele ia ser pedra, né? Ele ia ser uma das bases da igreja, meu Deus. E eu falo para vocês, quando eu li isso aqui, eu não reconhecia aquele Pedro que a gente olha para ele e vê, né? Nossa, o Pedro, a gente olha para Pedro e fala, nossa, aquele homem que através da pregação dele salvaram tantos mil homens, aquele homem que levantou, olhou para aquele senhor que estava na beira do templo e falou, viu, vem cá, o que eu tenho eu te dou, seja curado. E a gente olha aqui, e eu lendo isso aqui, eu ficava, nossa Deus, 22, do 54, a palavra de Deus diz assim, então prendendo, o levaram e puseram em casa, na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Aqui começa, né, após Jesus ser pego, né, pelos homens que queriam prendê-lo, Pedro começa a seguir de longe, olhando a situação. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, ou seja, fizeram ali uma fogueira no meio daquele pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E com certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pôs-se os olhos nele e disse... Aqui é a primeira vez, meu irmão, que Pedro nega Jesus. Este também estava com ele. Aquela mulher ali sentada olhou para Pedro, reconheceu ele e falou, viu, esse cara aí não estava lá com Jesus? Esse aí não é um dos homens que caminhava com Jesus? E Pedro, no 58, ele diz assim, no 57, perdão, porém, ele negou, dizendo, mulher, não conheço. Muitas vezes nós, mesma coisa, né? A gente cresce dentro da igreja, que nem eu tive a oportunidade desde os 6 anos, né? A gente olha e sabe tantas coisas, tantas oportunidades de demonstrar o nome de Jesus, demonstrar o amor que nós temos por Jesus, demonstrar aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas, demonstrar que Deus transformou nós de mero pescador, de mero isso, de mero aquilo, em um homem e uma mulher de Deus. A gente olha para eles e falam, não, eu não sou crente não. Não, eu sou crente, mas hoje eu não estou na igreja mesmo. Eu sou crente, mas não tem ninguém aqui me vendo. Eu sou crente, mas... Deixa Jesus lá, depois a gente conversa sobre isso. Eu sou crente, mas depois eu peço perdão. E aqui Pedro, ele fazendo aquilo que muitas vezes nós fazemos, negando Jesus. A gente olha para Pedro e fala, nossa, o cara negou Jesus 3 vezes, vendo Jesus, conhecendo Jesus. Nós fazemos o mesmo, meu irmão. E eu falo para vocês que é bem mais que 3 vezes. 3 vezes eu acho que é vezes 77 no dia. Sabe, atitudes que fazem... Olha, conhecendo a palavra, a gente olha e fala, peraí, eu estou negando Jesus. E passa despercebido. Por quê? Porque a gente está acostumado. Jesus a gente tem ali a hora que a gente quiser. Jesus está lá, a hora que eu quiser eu vou até Ele. Infelizmente, meu irmão, a igreja está morrendo porque a gente pensa assim. Porque muitos de nós estamos pensando assim, que Jesus está lá, a gente vai a hora que a gente precisar, Ele está lá. E muitas vezes, nós temos caído naquilo que Pedro, ele caiu nesse momento. Satanás está nos peneirando... E nós estamos aceitando e cada vez mais longe de Deus. Dentro da igreja, longe de Deus. E lá no versículo 58 continua, em um pouco tempo depois, vendo o outro, disse, tu és também deles? Mas Pedro disse, homem, não sou. Mais uma vez aqui Pedro negando Jesus. Isso porque ele falou, não, quem vai te negar? Eu não. Muitas vezes, né, eu estou na igreja, eu não vou fazer isso. Não, eu estou na igreja. Um dia eu vou voltar para o mundo? Não, nunca, eu sou crente. Eu conheci Jesus, agora é só vitória. Tem um louvor, né, agora é só vitória. E às vezes a gente começa a fazer como Pedro, né, acostumadão já. Então, nunca mais vou voltar para o mundo. E quando a gente vê, já está lá de novo. 59, e passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei do que está falando. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo, cumprindo aquilo que Jesus havia falado. Em menos de 1 hora, meu irmão, Pedro, ele fez o que nós fazemos muitas vezes no nosso dia. Em menos de 1 hora, ele negou o Jesus que ele serve, ele negou o Jesus que ele conheceu e conhece, ele negou aquele que amava tanto ele negou aquele que tanto ele dizia que amava, em menos de 1 hora, 3 vezes. E nós fazemos muitas vezes a mesma coisa. Coisas que desagradam o coração de Deus. E eu começava a ler isso aqui, eu ficava, nossa, difícil, né? Se o Pedro, que é o Pedro, né? Nossa, tá ficando difícil.
E é incrível como a gente tem facilidade para ter assim a oportunidade de viver momentos com Jesus. Quer um exemplo? Retiro. Quer a oportunidade mais maravilhosa de ter momentos com Jesus do que um retiro? Quem aqui já foi em retiro? Levanta a mão. Quem aqui, assim, se alguém falar para mim que foi em retiro e não sentiu a presença de Deus sem sequer um minuto, então, tem muita coisa para fazer aí nessa vida. Mas a gente olha para o retiro e fala, nossa, são 3 dias abençoados, né? 3 dias no ano que deviam durar para sempre. Só que a gente passa aqueles 3 dias querendo que não acabe. A gente vai embora querendo ficar, a gente, sabe aquele negócio de querer ficar ali, mesmo sendo na nossa casa, mesmo dormindo em barraca, mesmo, nossa, tanta coisa. E a gente olha assim, não, eu queria ficar aqui, eu queria morar aqui, eu queria viver aqui, mas no dia seguinte parece que já não sabe mais nem quem é Jesus. Nós somos assim, infelizmente. Pedro, ele passou por isso. Só que eu comecei a ler, né, essa história e cheguei lá no livro de João. Vamos lá comigo, lá em João. Capítulo 21. O Mateus falou que 30 minutos ele ia pagar um lanche para mim. O Mateus está devendo uns 10 lanches para mim até hoje, Mateus. Por causa disso vai ser 1 hora hoje. Hoje eu vou pagar. No livro de João 21, que diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Parece familiar essa história, né? Parece que eu já ouvi isso antes. Mas não é agora que Jesus chega e faz... Você não leu isso no começo lá, que Jesus faz um milagre? É, por aí. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, para quando fala assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, Dídimo, que era de nananana, e outros 2 discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Cara, eu não sei vocês, eu não sou muito fã de pescar não, nunca fui. Fui 2 vezes, todo mundo tira sarro de mim, né? O Vinícius, o Zé, eles tiram sarro porque eu morei 18 anos no sítio, eu nunca quebrei o braço, não sabia andar de bicicleta, não sei andar de bicicleta. Fui pescar 2 vezes na minha vida, uma vez eu fui e não peguei nada, a segunda vez eu fui, peguei uma lambari, só que eu deixei ela cair de novo no rio. Vocês veem como é que eu manjo de pescaria. Eu não gosto, nunca foi minha praia. Quando eu fui uma vez só no pesqueiro e eu não fui pescar. Fui só para o pessoal comer carne ali, assar e tal, nem cheguei perto do pesqueiro. E Pedro, né, como bom pescador que era, sabe aquele momento que eu acho que a consciência pesa? Ah, vou pescar. Nossa, eu fiz tanta caca hoje. Fiz tanta caca, né? Aqui, se vocês olharem, Jesus já havia morrido, né? Jesus já havia sido crucificado e também já havia ressuscitado. E Pedro, nosso querido Pedro, ele resolveu ir pescar. Voltar para a vida dele normal. E é o que a gente faz hoje, né? Muitas vezes a gente conhece Jesus, fica aqui um tempão dentro da igreja e da hora para outra lá o crentão resolve falar assim: viu, não quero mais não, vou voltar para a minha vida, vou voltar para aquilo que eu fazia antes, vou voltar para aquilo que eu vivia antes. Ah, chega desse negócio de igreja, tá muito chato isso, pastor chato, líder é chato, os amigos é chato, esses caras é crente, é tudo chato, chega, vou largar a mão disso. Jesus, tô 10 anos na igreja, Jesus ia voltar, tô até agora esperando, não voltou. Ah, vou voltar para a minha vida. Vou voltar a ser pescador. E eu creio que Pedro ele já estava com aquela consciência assim, nossa, né? Jesus ressuscitou. Mas faltava alguma coisa para ele. Ele sabia que Jesus havia ressuscitado. Mas espera aí, Pedro, o que está acontecendo? Você já viu que Jesus morreu ali como ele havia falado que havia morrer? E Jesus ressuscitou como ele havia falado que havia de ressuscitar e você vai voltar a ser pescador? Meu irmão, Jesus morreu? Morreu? Morreu. Jesus ressuscitou? Por que nós estamos querendo voltar a ser pescador? Por que nós estamos querendo voltar a viver aquilo que a gente vivia antes?
Por que a gente está querendo voltar ao caminho? Não queria falar essa palavra, mas tem hora que não consegue. Pro caminho do inferno. A gente saiu do caminho que era o caminho de perdição, a gente foi pro caminho que era o caminho de Jesus, e a gente está querendo voltar. Não, eu quero voltar para a minha vida de agente secreto, eu quero voltar para a minha vida de estudante legal, eu quero voltar para a minha vida de pai de família legal, tudo certinho, trabalho a semana inteira, final de semana, bebo socialmente, estou ali com a minha família legal, bênção de Deus. Meu irmão, Jesus morreu e ressuscitou, por que a gente está querendo voltar para a mesmice? Por que a gente está querendo voltar para aquilo que a gente deu tanto trabalho de sair? Por que a gente está querendo voltar a comer o vômito? Por que a gente está querendo voltar para aquela vida de luta, de dor, de tristeza, de vazio, que só Jesus um dia preencheu, mas a gente passou, nossa, foi tão legal, foi uma injeção ali, mas passou. Por quê, meu irmão? Porque a igreja está aceitando aquilo que Satanás tem colocado para nós? E por incrível que pareça, muitos, os outros também olharam e falaram, não, nós vamos junto. Vamos tudo nós voltar para essa vida aí. Vamos voltar tudo nós para as mesmices. Vamos deixar quieto esse negócio que Jesus voltou legal, não mudou nada nas nossas vidas. Vamos esquecer esses 3 anos que a gente passou com ele. Vamos voltar a pescar. Vamos, legal pescar. Da hora, a gente chega de noite, traz aquilo que a gente pescar, vende, ganha dinheiro, vamos voltar para a nossa vida e vamos viver como se nada tivesse acontecido. Nós crentes estamos vivendo como se nada tivesse acontecido. Jesus veio, voltou, morreu, está voltando de novo e nada aconteceu. Daí a gente olha, continua a palavra, lá no versículo 3, né? No versículo 3 diz, Simão Pedro, vou pescar, tal. Foram e subiram logo do barco naquela noite e nada apanharam. De novo. Pedro, acredito eu, que estava sentindo aquela impressão de, estava querendo esquecer, mas ao mesmo tempo ele sentiu, sabe aquela sensação de déjà vu que o pessoal fala? Nossa, parece que eu já vi esse filme, sabe aquele filme de terror? Né? Não é filme de terror, glória a Deus, né? Mas eu pensou, nossa, estranho, né? Tanto tempo que eu não pescava, eu joguei a rede e não veio nada de novo, nossa, eu acredito que na hora ele lembrou do momento encontro que ele teve com Deus. E a gente está fazendo tanta coisa, a gente volta para o mundo lá fora e de um jeito ou de outro Deus nos lembra que a gente teve um encontro com Deus. Meu irmão, eu falo para vocês, glória a Deus, nunca tentei sair da igreja. Até tentaram mandar eu para Ribeirão Branco lá, mas... bênção de Deus, mas mesmo a gente longe, a gente dá um jeito, quer estar perto de Deus. Eu nunca consegui, porque Jesus eu creio que nunca deixou, o Espírito Santo nunca deixou. E eu creio que é a mesma coisa na sua vida. Sabe aquele negócio de agora eu vou tentar ir para o mundão? Não consegue. Você pode até tentar, mas não consegue. Porque Jesus ele vai te lembrar daquilo que ele fez na sua vida. Jesus ele vai te lembrar daquilo que ele tem feito na sua vida. Assim ele fez, eu acredito Pedro olhou, né, naquela rede vazia e lembrou. Nossa, estou lembrando de Jesus. Nossa, deixa eu esquecer isso. Nossa, não quero lembrar desse negócio do Espírito Santo. Deixa eu pecar aqui, Deus. Deixa eu pecar aqui. Mas só que Jesus, o bicho é insistente, né? A palavra continua lá no versículo 4. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Oh, bendito Jesus. A palavra fala que essa é a terceira vez que ele aparece para os seus discípulos. Que é a terceira vez que ele aparece depois que ele ressuscitou. E imagina vocês, lá na vidona de novo, voltando para a vida, né? Vida bandida. Voltando para aquela vida bandida. E você olha para a praia e vê Jesus. Né? Não sei se você já passou por isso. E é incrível, parece que, nossa, esse negócio de Jesus não quer sair da minha vida. Naquele momento eles não reconheceram Jesus, mas eles olharam, peraí, esse Jesus não quer sair da nossa vida, o que esse cara está fazendo na praia lá de novo? Mas Jesus ressuscitou, já foi para o Pai, fica aí. Mas a palavra disse que esse Jesus, ele fala assim no versículo 5, disse depois Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Jesus, eu acho que era igual o João Pedro. João Pedro e a Vanessa são iguais. Sabe aquele negócio? Toda hora está com fome, Jesus era mais ou menos assim, né? Toda hora Jesus estava com fome, cara. Jesus era muito legal. E ele fala assim, a primeira coisa que ele fala para eles, ele encontrou eles ali, viu? Vocês têm alguma coisa para nós comer aí? Eu acho que já tirando sarro, né? Não adianta, vocês não vão conseguir ficar sem mim. Não adianta, vocês não vão conseguir viver longe de mim. Vocês têm alguma coisa para nós comer? E a palavra continua que disse...
ele falou de novo a mesma frase: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis, dizendo assim, viu, eu já não ensinei vocês, eu já não mostrei para vocês que sem mim não dá, eu já não mostrei para vocês que sem mim vocês vão viver naquela vida lá fora, mas sempre vai ter um vazio. Eu não mostrei para vocês que lá fora a única coisa que vocês vão ter é, assim, muitas alegrias momentâneas, mas o resto é só tristeza, arder e ranger de dentes. E eu fico pensando, a cara que um discípulo deve ter olhado para o outro e pensado assim, nossa, essa frase. Eles mesmo não reconhecendo Jesus, eu acredito, nossa, essa frase eu já ouvi, nossa, e era Jesus. Sabe aquele negócio de olhar um para o outro assim e falar, ih, lascou. A palavra continua dizendo, e então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, João, né, quem era o discípulo que Jesus amava, o próprio João escreveu aqui, né, esse João. Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Eu confesso para vocês que no primeiro momento, a hora que eu li isso aqui, eu imaginei assim, nossa, Pedro estava com tanta vergonha do pecado que ele havia feito, de ter negado Jesus, que ele ficou com tanta vergonha que ele se lançou no mar lá para se esconder. Nossa, é isso que a gente faz, né? A gente está com tanta vergonha daquilo que a gente vem fazendo, da vida que a gente vem levando durante a semana, que a gente chega aqui domingo e quer se esconder debaixo da cadeira para Jesus não nos ver. A gente fica com tanta vergonha das coisas que a gente faz, que a gente chega aqui e é melhor não vir no culto. Chega não, né? Nem vem, porque é melhor não ir, porque eu pequei muito essa semana. Essa semana eu não vou na igreja porque, nossa, está carregado o negócio. Está com medo, né? De expulsar uns demônios, às vezes, né? E só que essa é a minha visão, mas a hora que eu comecei a olhar aqui, eu comecei a ver outra coisa. No versículo 8 diz assim, os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Sabe o que Pedro fez? Ele não estava se escondendo como eu imaginava, né? Mas ele estava querendo chegar mais rápido, perto de Jesus. Ele viu que o barco ia demorar muito para chegar até... Muito não, mas talvez mais do que demoraria nadando. Ele falou, não, eu preciso agora olhar para o rosto dele, eu preciso agora abraçar ele, eu preciso agora pular no colo dele. Pulou daquele barco e saiu nadando ao encontro de Jesus. Meu irmão, Jesus ele está na praia hoje. Sabe aquele pai que esperava o filho pródigo? Jesus, eu creio, estava lá igualzinho, lá esperando Pedro. Vem, pula aí, vem molhadão mesmo. Vem cheio de pecado mesmo. Vem que eu quero te abraçar. Vem que eu quero te curar, vem que eu quero te perdoar. Mas eu te neguei 3 vezes. Eu pequei tanto hoje, eu te neguei hoje. Jesus, não importa, eu estou aqui na praia, vem que eu quero te abraçar. Jesus pensava, creio eu, e Pedro, naquela ansiedade de abraçar o mestre, naquela ansiedade de largar aquela vida de pescador de novo, que não era aquilo que Jesus tinha para ele. Logo, no versículo 9, que desceram para a terra, viram ali brasas, que em algumas traduções, fogueira, e um peixe posto em cima, e pão. Lembra no começo? Pão, brasa e peixe. Disse-lhe Jesus, trazei os peixes que agora apanhastes. Sabe, meu irmão, o que Jesus estava fazendo ali? Ele já tinha até acendido o fogo. Ele tinha até acendido o fogo já. Ele estava ali com a fogueira e nem precisava dos peixes, porque ele já tinha apanhado. Sabe o que ele queria, meu irmão? É de volta aqueles que ele amava. Sabe o que ele queria, meu irmão? É olhar de novo na cara a cara de Pedro e falar, viu, eu não quero o seu peixe, eu não quero o seu barco, eu não quero nada, eu quero você. Eu quero te usar. Lembra o que eu falei para você? Eu vou te fazer pescador de homens. Não quero que você seja pescador de peixes, não é isso que eu quero. O peixe eu já tenho, o fogo aqui eu já tenho, o pão eu já tenho, eu preciso de você, Pedro. Jesus está falando, meu irmão, que ele já tem tudo. Ele já tinha tudo lá antes de decidir descer para vir buscar eu e você, de descer e morrer para ter eu e você. Ele tinha tudo, mas o que ele queria era você, o que ele queria era eu. Mesmo você vivendo muitas vezes nessa vida, como Pedro muitas vezes deixou de lado Deus e voltou para aquilo que satisfazia a carne dele, mesmo assim ele desce, ele volta e fala, filho, eu quero você, eu quero a sua vida, filho, eu te amo, filho, esquece o teu passado, filho. E ainda Jesus, né, Jesus é muito louco, cara.
Jesus, ele fez uma fogueira. Eu fico pensando assim, Pedro, a hora que viu aquela fogueira, ele pensou, lembrou daquela outra fogueira, que está lá em Lucas, no 22. Sabe aquela fogueira, meu irmão? Que ele estava lá, olhando para aquela fogueira, quando negou Jesus. A palavra diz que ele se assentou em volta da fogueira e negou Jesus. Jesus mostrando para Pedro bem assim, viu? Eu sei o que aconteceu, não se preocupe. Eu sei as suas dores, eu sei o que você tem feito, eu sei aquilo que você fez, e eu sei aquilo que você ainda vai fazer. Mas para mim não importa isso aqui não, ó. A única brasa que eu quero que queime é a brasa do meu espírito no seu coração. O único pão que eu quero de você é o pão que você vai alimentar multidões através da minha palavra. E eu vou fazer de você, sim, pescador de homens. Jesus, ele mostrando para Pedro, meu irmão, que aquilo que era plano de Deus para a vida dele não havia morrido porque ele pecou. Não havia morrido porque em algum momento da vida dele ele olhou para trás e resolveu voltar para trás. Não. Jesus, ele estava ali para lembrar a Pedro que tudo aquilo que ele havia feito era por causa dele. Do mesmo jeito que ele está aqui hoje para lembrar você que tudo que ele fez é por causa de você. E continua Jesus falando. Ele olha no versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. E nenhum dos outros discípulos ousava perguntar quem és tu, sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. Mais uma vez, meu irmão, trazendo a memória daquilo que ele já havia feito. Lembra lá da ceia? Da última ceia? Mais uma vez Jesus mostrando para eles, viu? Eu não esqueci da aliança que eu tenho com vocês. Eu não esqueci daquilo que eu prometi para vocês. Por que vocês estão se esquecendo de mim? Porque naquele momento que vocês me conheceram era tão bom e agora vocês estão deixando o inimigo tirar de vocês essa vontade, essa gana de querer mais de mim, de querer se alimentar de mim, de querer, como a palavra mesmo fala, comer de mim, comer da minha palavra, beber do meu sangue. Porque vocês estão deixando de lado aquilo que eu fiz naquela cruz para viver uma vida de novo nessa terra, viver uma vida de novo que não vai levar em lugar nenhum. E eu acredito que aqueles discípulos naquele momento, eles estavam com a cabeça assim, nossa, o que a gente está fazendo na nossa vida? A gente foi chamado. O que vocês estão fazendo na vida de vocês? Vocês foram chamados. No momento que Jesus se mostrou a vocês, seja lá onde foi, seja em qual lugar foi, seja em qual igreja foi, ele estava olhando para vocês falando, peraí, vocês não são mais pessoas comuns, vocês são meus discípulos. Eu vou fazer de vocês homens e mulheres que vão conquistar gerações. E muitas vezes a gente deixa disso e volta a viver a mesmice do pecado. Continua Jesus falando, lá no versículo 15, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Então respondeu Pedro, Simão, sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe Jesus novamente, apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer na segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Diz-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Já dando aquela assim, de novo Jesus. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe Jesus pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, me amas? Simão entristeceu-se, por lhe ter dito a terceira vez, ama-me. Eu disse-lhe o Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras moço te cingias a tu mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos a outro, que te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que a morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia, aquele discípulo a quem amava, e que na ceia se recostava também sobre o peito, e lhe dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Aqui Jesus olha para Pedro, e fala 3 vezes, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Faz isso, Elisa. Faz isso, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Antes de casar. Se ele reclamar na segunda vez, já não é. Então eu já não vou casar. Pedro.
Só que aqui a gente vê aquilo que Deus tem para mim e para sua vida. Viu, meu irmão? Chega de ficar achando que tá na hora de voltar para as mesmices. Ah, tá tão legal aqui, né? A gente vem domingo, vive aquela vidinha legal. Nossa, legal, viu? Sabe o que Jesus quer de você? Ele mesmo falou para Pedro assim, ó. Pedrão, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pedrão, apacenta minhas ovelhas. Pedrão, apacenta minhas ovelhas. Sabe o que ele quer de você, meu irmão? É almas. Sabe o que ele quer de você? É almas. Não é viver uma vidinha, não, social. Ah, tô salvo, tô salvo. Sabe aquele negócio? Ah, eu quero... Jesus em nenhum momento falou para Pedro assim, Pedro, se salva. Pedro, se salva. Pedro, se salva. Pedro, eu tô voltando, se salva. Pedro, quer que eu quero de você? Que você se salve. Sabe aquele negócio assim, eu tô salvo. Ah, eu não tô no pecado, mas eu tô salvo. Sabe o que é isso, meu irmão? É você olhar para Jesus e falar, viu, tudo isso aí que você fez, deixa eles ir para o inferno. Eu até anotei aqui, no momento do louvor, para terminar, Jesus falou bem assim comigo. Muitas vezes a gente vê hoje, né, as pessoas falarem, né, viu, se não quer Jesus, larga a mão. Se não quer Jesus, deixa quieto. Se não quer Jesus, viu, tem gente que quer. E ao mesmo tempo, Jesus falou assim para mim, viu, você acha que se eu pensasse assim, eu ia voltar para morrer na cruz por causa de vocês? Você acha que se eu pensasse assim, eu ia lá na praia, lá andar descalço, lá molhar o pé naquele mar salgado, por causa de vocês? Por causa de Pedro? Se eu pensasse assim, que se não quer tá bom, por causa eu ia voltar naquele lugar para falar para Pedro que eu amava ele, queria que ele fosse um pescador de homens. Ele veio aqui, meu irmão, morreu naquela cruz, sabe por quê? Por causa de mim, por causa de você. Ele veio aqui, furou as mãos naquele madeiro, por causa de mim, por causa de você. E a gente fica tão ligado nesse mundo, que a gente acha que só vir na igreja tá bom. E aquele seu irmão que está morrendo no inferno, morrendo e indo para o inferno. Aquele teu irmão que não ouviu a palavra porque você não tem tempo para pregar para ele, eu estou salvo. Sabe aquela preocupação de só não pecar? Não, eu não posso só não pecar, mas Jesus falou, viu, teu pecado eu já morri para curar, para salvar, para restaurar. Agora eu quero que você seja pescador de homens. Aquele negócio de você me negar, eu já morri por causa disso, agora eu quero que você seja pescador de homens. Meu irmão, nós não podemos pecar. Mas muitas vezes nós temos pecado porque temos omitido. Nós temos omitido a vida de muitos que estão se perdendo. E muito pior que isso, nós temos pecado, porque nós temos deixado esse Deus que morreu por nós para viver lá fora. Como jovem, né? Eu sou jovem, eu tenho direito. Hoje eu estava pensando sobre isso. A Vanessa tem muito aquele negócio com o João. Ela fica brava comigo. Ai, João. Eu falei, viu, pode parar com isso aí. Pode parar com isso aí. Fala ou não fala, Vanessa? Fala ou não fala? Pode parar com isso aí. Eu estou criando homem e não é homem não, é homem de Deus ainda. Então esse negócio aí, de chegar depois lá, jovem lá e falar para mim, sabe aquele negócio de pai e mãe? Tem que viver um pouquinho, vai nada. Sabe o que Abraão fez, meu irmão? Ele entregou o filho dele para Deus como sacrifício. Muitas vezes a gente tem entregado nossas vidas como sacrifício, mas para Satanás. Muitas vezes a gente tem entregado a vida do nosso pai, da nossa mãe, tem entregado a vida do nosso amigo, a gente tem entregado a vida dos nossos filhos como sacrifício para Satanás. Eu olho para o João, tem hora que eu sou muito bravo mesmo, eu falo para vocês, eu surro mesmo, com cinta. Eu falo para ele, filho, você está apanhando por causa disso, disso e disso. E se um dia lá na frente, se ele for um homem mesmo, que eu estou fazendo de tudo para que ele seja, eu creio que Deus vai honrar. Ele vai olhar para mim e vai falar, pai, obrigado. Do mesmo jeito que eu olho hoje para os meus pais e falo, obrigado, pai. Do mesmo jeito que você tem que olhar para o seu líder e falar, obrigado, meu líder. Porque você está me corrigindo, porque você quer que eu seja salvo. Você quer que eu seja um pescador de homem. Você quer que eu seja uma pessoa que vai trazer outras para a igreja. Obrigado, meu pastor, você está me corrigindo porque você quer que eu melhore. E essa é a vontade de Jesus para nossas vidas. Meu irmão, Jesus, ele te ama. E ele foi até aquela praia, vamos voltar, né? Acalmar aqui. Por causa de você. Porque ele sabia que Pedro, ele ia ser usado. Sabe por que Satanás queria tanto que Pedro desistisse? Porque através dele,
nós estaríamos hoje ouvindo aqui falar de Pedro. Sabe por que Jesus quer tanto que você continue lutando? Porque através de muitos outros vão falar de você. Lembra daquela pessoa? Por causa dela eu estou aqui na igreja hoje. Por causa dela o João Pedro está aqui na igreja hoje. Lembra daquele líder? Por causa daquele líder, hoje eu estou aqui. E hoje meus filhos estão aqui. Hoje a minha família serve a Deus por causa daquele líder. Por causa daquele amigo que me trouxe para a igreja. Por causa daquele pai que me corrigiu na hora certa. Por causa daquele professor que ao pouco falava de Deus para mim. Sabe, meu irmão, aqui a gente lê a história de Pedro, mas sabe o que Jesus quer de você? Que você seja um Samuel. Vai lá na pós-graduação, Samuel. Você vai ser um homem letrado, cara. Sabe aquele homem que vai falar com gente importante mesmo? Só que você vai olhar e falar, peraí, eu sou importante hoje, mas ó quem está aqui atrás de mim, Jesus. E vai pregar o nome de Jesus aonde você passar, Samuel. Eu creio, cara. Eu creio, Jesus vai honrar o seu esforço. Jesus vai honrar o seu esforço, Samuel, porque Deus te chamou. Assim como Ele chamou Pedro, Ele chamou você e você vai ser pastor, cara. Você vai ser pastor, cara, Deus vai honrar. Porque cair é do homem, levantar é de Deus. Porque a gente passa por momentos, muitas vezes, que as pessoas olham pra gente e podiam olhar para Pedro e falar, nossa, Pedro, você passou por tanta coisa e agora está negando a Jesus. Mesma coisa, olha para o Maico e fala, nossa, Maico, você pregava lá na frente muitas vezes, está fazendo isso agora. Mas o nosso Deus, meu irmão, Ele está aqui para falar, peraí, eu morri por causa de você. E o que você fez, se você negou eu 3 vezes, não importa. O importante é a partir de agora. Vai lá, você vai ser pescador de homem. Vai lá, você vai chegar no templo, vai levantar aquele homem e falar para ele, viu, eu não tenho nada. Os peixes que eu tinha já nem tenho mais. Mas o que eu tenho eu te dou, esse Jesus aqui, levanta. Levanta e vamos que nós temos mais para fazer aí. Meu irmão, você para pensar, se Jesus olha para o que Paulo fez. Paulo matou crente. Paulo matou homens de Deus. Mas Jesus chega perto dele e desce lá e fala com ele. Ele indo lá matar mais crente. Jesus vem de novo, volta lá e fala, Paulo, por que está me perseguindo? Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus, Ele te ama tanto, que Ele vem aqui e fala para você, eu te amo. Que Ele vem aqui e fala para você, viu, não importa quantos crentes você matou lá atrás, não importa o que eu vou fazer de você a partir de hoje, Paulo. Não importa aquilo que você fez ontem, não importa o que você vai fazer a partir de hoje, porque eu vou tocar a sua vida. Eu vou derramar sobre você o Espírito Santo. Eu vou te deixar ceguinho por uns dias, mas depois disso você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Eu vou tocar fogo no teu coração, eu vou tacar brasa no teu coração e vai arder, e você vai salvar muitos através da tua pregação. E Deus, Ele quer exatamente isso para você, meu irmão. Independente do seu pecado, independente daquilo que você tem feito, se arrependa. Se arrependa. E vem, que Ele está de braços abertos na beira da praia te esperando. Vem, que Ele está lá no deserto falando, viu? Você está me perseguindo, não tem problema, vem cá, vou transformar a sua vida. Vem cá, eu vou mudar você. Vem cá, eu vou mudar o seu caráter. Vem cá, eu vou transformar a sua vida. E através de você, pessoas que nunca sabem, nem sabem quem é Jesus, vai chegar e vai dizer, esse Deus que você serve, Paulo, quem é esse aí? Eu quero servir. Quem é esse Deus que você serve aí? Sabrina, eu quero servir. Quem é esse Deus que você serve? Eu quero servir. Eu quero isso para a minha vida. Porque Jesus te chamou para isso, meu irmão. Não é só para salvar a sua vidinha, não. Vidinha que foi cara. Vidinha não, né? Vida, cara. Preço de sangue. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te colocou aqui dentro para através de você muitos. Jesus não fala, apacenta uma ovelha para mim. Pedrão, cuida de uma ovelha, João cuida da outra. Não, Ele fala muitos. Apacenta as minhas ovelhas. Ele está falando para você hoje, meu irmão. Levanta, sai peladão mesmo, pula no mar e vem encontrar Jesus. Que Ele vai tocar na sua ferida, vai te curar, vai te restaurar, porque você tem muito para fazer lá fora. E não é no mundo, não. É fazer lá fora pregando o Evangelho. É mostrando quem é Ele. É mostrando o que Ele fez por você. É mostrando que Ele morreu para te salvar. É mostrando que Ele escolheu uma cruz por amor a você, por amor a mim. Amém?